que fazer para que a educação ambiental seja mais valorizada? Com certeza, esse é um assunto muito importante para quem trabalha nessa área. E eu sei disso pelos comentários que eu escuto das pessoas, pela preocupação e, infelizmente, às vezes até pelo desânimo e desmotivação que muitas pessoas têm com esse trabalho. Mas eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre isso e para a gente encontrar luz no fim do túnel e soluções para essas dificuldades que, porventura, nós podemos ter para trabalhar com a educação ambiental, porque nós sabemos que ela é primordial. E, sinceramente, quando eu vejo as mazelas ambientais que nós temos hoje, vamos entender bem, quando falamos de problemas ambientais, eles são muitos. Nós estamos falando de morte, de fome, de guerra, de tristeza. Tudo isso, poluição, é muita coisa. Tudo isso está relacionado aos problemas ambientais que nós temos na atualidade. E eu acredito que a educação ambiental é o maior meio, a forma mais poderosa, mais robusta para solucionar esses problemas. Mas aí a gente acaba esbarrando em algumas dificuldades, algumas crenças. Então vamos tentar desmistificar isso aí. Quando a gente fala sobre valorizar a educação ambiental, primeira coisa, vamos tentar separar o que são os valores internos que nós temos, os valores pessoais, e o que são os valores da sociedade, do mundo como um todo. É muito importante a gente separar isso aí. Vou falar primeiro da sociedade. Eu percebo no decorrer de todo esse tempo aí trabalhando com a educação ambiental que as pessoas, geralmente, elas são abertas a esse assunto e até gostam, porque elas têm lá no fundo essa sensação de que realmente a educação ambiental ela é um grande meio, um grande poder para a gente resolver as mazelas ambientais do planeta. Mas quando a gente olha a sociedade como um todo, né, a gente vê também uma série de coisas que às vezes pode nos frustrar, nos desanimar. A gente vê justamente as ações de pessoas que não têm educação ambiental, numa série de ações. Jogando lixo na rua, passando a perna nos outros para ter mais água em casa sem pagar, para ter energia elétrica sem pagar, desperdiçando, é corrupção, é desvio de verba que poderia ir para a educação, são leis de educação ambiental que não são cumpridas, também a lista é enorme. Então, tudo isso aí pode nos levar a acreditar que a educação ambiental não está sendo valorizada e isso pode vir a nos desanimar. Mas, como eu falo sempre de educação ambiental holística, integral, aqui para vocês, aqui no canal, a gente tem que olhar o todo. E vamos continuar falando de sociedade, falando de mundo. O que a gente tem na atualidade, no meu ponto de vista, ainda não é o valor que a educação ambiental precisa e merece. Mas se olharmos o decorrer da história, nós somos obrigados a reconhecer que muito já se ganhou, que muito já se fez. Mundialmente, localmente, vários lugares aí pelo planeta. Quando nós falamos das grandes conferências mundiais sobre o meio ambiente, quando nós falamos de uma série de ações que vêm da ONU, que vêm de grandes nações, quando nós falamos em várias leis que já existem, a gente não para muito para pensar nisso, para olhar para isso, porque isso já é solução. A gente tem uma tendência natural a olhar para o problema. Mas nós precisamos parar um pouquinho e olhar para as conquistas que já existiram para que isso nos motive. Porque se a educação ambiental hoje não tem o valor ainda que nós desejamos, mas o mundo enquanto sociedade já caminhou. Agora, deixando de falar um pouco sobre sociedade, vamos falar da questão individual, da questão de cada ser.
O que é o valor da educação ambiental para você? Então, a gente tem uma tendência de ver no externo aquilo que está dentro da gente. E eu defendo muito essa ideia de nós nos transformarmos. Eu acredito que é a partir da educação de cada um que nós vamos formando famílias, grupos, sociedade, formando o mundo como um todo. Então, quem trabalha com educação e ansiedade para resultados, são duas coisas que não combinam, são coisas antagônicas. Então, quem trabalha com educação tem que ter muita paciência, tem que ter muita persistência e tem que acreditar no trabalho lento, porém contínuo. Então, o trabalho da educação ambiental é esse. Aí, você olha para dentro e reflete quais são os seus valores para você acreditar que o mundo como um todo está valorizando pouco ou nada ou muito a educação ambiental. Qual que é o valor que você dá para a educação ambiental? Quais são os seus valores? Então, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade hoje em que muitas questões superficiais, elas tendem a ressaltar mais e às vezes até serem mais valorizadas. Fama, dinheiro, prestígio, elogio, são questões superficiais que nós temos que refletir sobre elas também. Porque muitas vezes, quando você se enche aí de entusiasmo e se envolve com alguma ação ambiental, algum trabalho de educação ambiental, qual que é o retorno que você vai ter disso? Você tem que ter muita firmeza nos seus valores, nas suas crenças e no resultado final da educação ambiental, que é a transformação do ser. A educação é para transformar o ser, para transformar quem está fazendo a ação da educação ambiental, quem essa pessoa que está agindo pode influenciar e a transformação da sociedade como um todo. Agora, o caminho até a gente chegar a essa transformação, muitas vezes ele tem grandes desafios. Por exemplo, muitas vezes você vai receber crítica ao invés de elogios. Muitas vezes você não vai ter dinheiro o suficiente para fazer o projeto que você quer. Muitas vezes você vai sentir desânimo, sentir desmotivação, mas o que é isso? É a realidade do mundo, é a realidade. Então não dá para a gente esperar um mundo perfeito para a gente realizar o nosso trabalho de educação ambiental, senão a gente não vai fazer isso nunca. E olha só quais são as possibilidades que nós temos. Quando nós buscamos conhecimento no sentido amplo, conhecimento sobre meio ambiente, conhecimento sobre sociedade, conhecimento sobre a mente humana, quando nós buscamos esse conhecimento cada vez mais e colocamos em prática nas nossas ações de educação ambiental e enfrentamos os desafios, as dificuldades, a crítica, o desânimo, às vezes a falta de dinheiro. O que é o resultado que nós vamos ter disso? É o resultado que a educação propõe, é a transformação de pessoas e é a nossa transformação em primeiro lugar. E isso é que é legal. Aí quando a gente alcança esse resultado, vem a motivação, vem o estímulo. Agora, se a gente começa a colocar desculpa, mas ninguém valoriza a educação ambiental, eu fico vendo as pessoas jogando lixo na rua, que absurdo, mas isso e aquilo, aí a gente não vai fazer nada. No final das contas, a gente vai ficar uma pessoa triste, uma pessoa chateada e uma pessoa reclamona. Então nem a gente vai se aguentar, né? Então a questão é essa. Educação é um processo lento, porém contínuo, mas ele é concreto, ele é robusto. Uma pessoa educada, nada muda essa pessoa. Um bom hábito que a gente cria porque a gente tem o conhecimento, a gente se conscientizou, a gente incorporou aquilo na nossa vida, aquilo é nosso, ninguém tira. Então, a educação ela é poderosa, sim, ela é o grande poder que a humanidade tem.
Então, essa questão de valorização da educação ambiental é uma questão de perspectiva, é uma questão de ponto de vista, e nós temos que ver a sociedade como um todo, o ser humano como um ser complexo, e se nós, se eu, se você, se a gente já valoriza, nem que seja um pouquinho, a educação ambiental, é continuar caminhando, é agir, e é legal, é bacana, vale a pena. Era isso que eu queria dividir com você. Obrigada aí pelo prestígio, continua aqui no canal comigo e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.